Muito bem, um excelente fim de tarde para você que nos acompanha aqui pela rádio, que tem tudo que você gosta. Fim de tarde, começo de noite. Você está sintonizando 98.1, Conexão 98.1, Conexão FM. E eu quero mandar um grande abraço para você que nos acompanha pelo rádio tradicional para mais de 35 municípios onde chega o nosso sinal. E mandar um abraço para você que também nos acompanha pelos nossos canais sociais. Você que está aí no YouTube acompanhando então a transmissão em áudio e vídeo desse nosso especial de eleições. Você que está no Instagram, no Facebook, onde chega também o nosso sinal pela internet. Você que ainda não acompanhou, quero te fazer o convite. Vai lá no Instagram, @conexão98.1, você pode acompanhar o nosso trabalho também na internet. Você pode também ir lá no YouTube, vai no campo lá, na lupinha, no campo de buscar lá, Conexão 98.1, você pode se inscrever no nosso canal, habilitar aquele sininho para que todas as vezes que uma transmissão como essa começar, você possa também acompanhar. Esse é o especial Eleições 2022, Conexão com o Voto, um projeto que nós iniciamos antecipando as discussões da política aqui do nosso estado, do nosso Tocantins, nosso estado maravilhoso. Então, desde o começo de fevereiro, antecipando todo esse processo aí de cobertura eleitoral, ao lado do meu amigo, meu companheiro aqui de projeto, que está com a gente todos os dias na Live 98 também, e no especial Eleições 2022, Luiz Armando Costa, do qual eu dou muito boas-vindas e desejo também uma boa tarde. Fala aí, Luiz, tudo bem? Boa tarde, boa noite, Júlio. Tudo bem, Júlio? Tudo ótimo. Luiz, que antes de chegar aqui tomou um banho, né? Pois é. Justificando a camisa manchada. Pois é, Júlio. Antigamente, esse mês de janeiro e fevereiro tiveram veranico, né? Então não chovia muito nesse período. E a gente esperava a chuva lá no 19 de março, que era a chuva de São José, né? Então esse ano tá tudo muito diferente. Graças a Deus, os produtores estão aí gostando muito, né, dessa chuva que está encharcando a terra. Então tá São muito as bom. águas quase que de março. Quase de março, o verão. Exatamente. Muito bem, eu quero dar aqui muito boas-vindas também e anunciar um convidado muito mais que especial, porque é um amigo muito querido. Além de admirar muito o trabalho, a trajetória dele, é uma pessoa próxima da minha família, um amigo querido. Afinal de contas, nós somos quase vizinhos. Eu quero dar aqui boas-vindas pro senador Ataídes Oliveira, que veio aqui, já é pré-candidato anunciado ao governo do estado do Tocantins e veio participar, aceitou o nosso convite, gentilmente aqui aceitou esse convite para estar participando com a gente desse especial de cobertura eleitoral. Senador, bem-vindo. Obrigado, amigo Júlio, agradecer essa grande oportunidade que você está nos concedendo hoje, juntamente com esse querido amigo e competente jornalista Luiz Armando, e cumprimentar, não é? Todos os nossos ouvintes dessa grande rádio, né? Conexão 98. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito bem, então você que ligou o rádio agora, o bate-papo, a prosa de hoje é com a Ataídes. A Ataídes que já se anunciou, já disse para todo mundo que é pré-candidato ao governo do estado. Falar de política é sempre bom, prosa é boa, a gente costuma fazer isso na chacrinha também, né? Lá do nosso grande, queridíssimo Zé Maria. E agora vamos falar aqui no estúdio também, né? Vamos falar um pouquinho, dividir essa sua visão aí, compartilhar, que você possa compartilhar conosco um pouco da sua visão e de seus projetos para 2022. Eu já gostaria de começar, Thaís, te fazendo a seguinte pergunta. Você já está muito convicto já há muito tempo, né, desse pleito de lutar por essa posição de assumir o governo do estado do Tocantins, e em nome disso você começou a rodar o estado já há algum tempo, talvez até tenha sido o primeiro entre as pessoas que estão se anunciando pré-candidatos, porque lá no meio do ano passado para cá você já estava rodando o estado, já estava com vistas nisso e olhando. O que você tem encontrado por aí nessas andanças? Ô Júlio, eu sou empresário, não é? Eu estou na política para dar a minha contribuição. Se me permite, eu nasci aqui em Estrela do Norte, vizinha aqui do nosso estado do Tocantins. Eu fui criado aqui às margens do rio Araguaia, junto com os meus outros 6 irmãos. Meu pai era meieiro aqui, às margens desse grande rio. Aos 11 anos de idade, ali muito próximo de Colmeia, eu fui à cidade com a minha mãe para a gente vender umas galinhas, para comprar o açúcar e o café.
E lá então tinha um moço com um caminhão carregado de arroz indo para uma cidade por nome de Anápolis. Eu pedi uma carona para esse moço, eu tinha 11 anos de idade, ainda não havia sentado numa cadeirinha de escola e não tinha botado uma botina no pé. Pedi uma carona para esse moço, ele deixou eu subir em cima do caminhão e minha mãe deixou eu ir embora. E cheguei então em Anápolis, lá eu consegui uma enxadazinha de uma senhora e comecei a limpar uns terrenos. E com essa enxadinha eu consegui fazer um curso de datilografia. E desse curso de datilografia eu arrumei um emprego no frigorífico Bordon. E aí as coisas começaram a melhorar. Fui então para um colégio público, me formei em ciências contábeis, em ciências econômicas, direito, lecionei essas matérias e exerci essas profissões. E quando chegou em 89, colocamos a nossa primeira empresa do grupo, eu ainda não tinha chegado aos 30 anos de idade, que foi o Consórcio Araguaia, conhecido por todos, né, Brasil afora. Só que no nosso estado do Tocantins nós entregamos 28.500 bens. E desse Consórcio Araguaia, então, foram criadas mais 11 empresas, eu e a minha esposa, formando então o Grupo Araguaia, né? Que hoje atua em vários segmentos da nossa economia. Agora, por último, o shopping center lá no Grupinho. Eu tenho muito orgulho de dizer, Júlio, que eu já gerei mais de 60 mil empregos de carteira assinada no nosso país. Tão somente aqui no nosso estado, mais de 15 mil empregos direto. Portanto, eu sou empresário. E Deus, muito generoso comigo, como sempre, eu percebo que eu tenho que dar uma participação a mais, não só gerando emprego e renda e pagando impostos. E vendo a situação desse estado grandioso, que é o nosso Tocantins, e é exatamente por isto que me fez retornar à política, porque eu não consigo entender e muito menos compreender, amigo Luiz Armando, você que conhece muito de números, como que um estado com 277 mil quilômetros de terras, 82% planas e férteis, a segunda maior bacia de água doce do país, chegamos agora a mais de 10 milhões de cabeças de bovinos, estamos caminhando para 10 milhões de toneladas de grãos colhidos, não é? Incluindo aí a agricultura familiar e o pequeno agricultor, um turismo ecológico e religioso para ser explorado, né? A piscicultura, o turismo ecológico, conforme eu disse. Ou seja, nós temos um país no centro, né? Nós temos um estado no centro do país, com a ferrovia na porta, uma outra que está vindo da Bahia. Posição que privilegia a logística. Privilegiada, né? Nós temos um clima aqui definido, né? Luiz Armando pegou uma chuvinha agora, mas nós sabemos que o mês de fevereiro chove no nosso estado. O clima também é definido. Eu não consigo entender, Luiz Armando e Júlio, como é que um estado tão rico como o nosso pode ter um povo tão pobre. 23% do nosso povo, e aí eu estou andando, respondendo a sua pergunta, 23% almoça e não janta, ou janta e não almoça. E 12% muitas vezes nem almoça e nem janta. Então, diante desse quadro, desse estado rico e lamentavelmente o nosso povo pobre, esse é um dos motivos que me fez voltar novamente à política e andar o nosso estado. E o segundo ponto é o desemprego. Nós temos hoje um desemprego, Luiz Armando, e eu faço aposta e provo, nós temos um desemprego hoje no estado de Tocantins acima de 50%. Hoje pela manhã eu gravei um vídeo sobre os jovens nossos do Tocantins, de 16 a 29 anos. Nós devemos ter hoje algo em torno de 160 mil jovens desempregados, sem trabalho, que nem estudam e nem trabalham. E esses jovens estão indo para a droga, para a prostituição e para o crime. E o resultado disso são as cadeias lotadas, né? Então esse é o segundo motivo que me leva novamente a voltar à política. É esse desemprego. Nós precisamos resolver isso. Nós temos que atrair novos empresários. Primeiro valorizar os que nós temos e trazer novos empresários para gerar emprego e renda. E aí, respondendo diretamente a sua pergunta, Júlio, a situação do nosso estado realmente é caótica, né?
Nós resolvemos então, eu escrevi um livro, que eu tive o prazer de levar o livro para você, né? E também para o nosso amigo Luiz Armando, o livro direcionado aos vereadores, que é vereador capacitado, mandato eficiente, que é o verdadeiro representante do povo, né? E nós então mandamos esse livro a todos eles, e eu estou então agora rodando o estado, visitando as câmaras municipais e conversando com esse verdadeiro, eu ratifico, representante do povo, e ouvindo os nossos vereadores. O quadro realmente não é bacana, não é? Nós precisamos mudar essa realidade. Então, é triste, mas esse estado é muito rico. O que nós precisamos aqui é de um gestor que seja honesto e competente, que tenha vontade de fazer, que tenha coragem para tomar as decisões. Senador, o senhor tem uma história bonita aí, a gente sabe essa história do senhor, veio de baixo, é um empresário bem sucedido. Hoje em dia o Tocantins, o que a gente percebe é assim, que o senhor esteve no Senado também, uma atuação elogiada no Senado, me surpreendeu muita gente. O senhor assumiu o lugar do senador João Ribeiro, teve projetos grandiosos lá, a questão das denúncias contra a caixa preta do Sistema S, e na atividade mesmo, na Câmara Alta, o senhor foi 3 CPIs, né? Exatamente. O senhor, nesse período todo, é um empresário bem sucedido. Como é que você vê aí os políticos do Estado, muitos empresários, inclusive, acusados de desvio de recursos públicos? Porque o senhor, nessa carreira toda do senhor, não há denúncia, não se tem conhecimento de denúncias de malversação de recursos públicos, seja como empresário, ou como político, não é verdade? Então, como o senhor vê essa situação do Estado em que empresários estariam macumunados com gestores públicos para desviar recursos públicos, como está essa quantidade de operação da Polícia Federal e processos? Luiz Armando, é lamentável. Eu presidi a CPMI da JBS, não é? Essa grande empresa, que lamentavelmente ela tinha nas mãos, né? Aqueles irmãos Batista, tinha nas mãos o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Lamentavelmente, isso está no meu livro, com quase 600 laudas, que eu também levei ao amigo. Eu vejo com muita tristeza, e eu sempre tenho dito, não há o corrupto se não houver o corruptor. Sim. O corruptor, para mim, Júlio, é tão danoso à sociedade quanto ao corrupto, não é? E esse corrupto, geralmente, ele precisa de um empresário desonesto. Isso é como um verme, me perdoa o exemplo, é como um verme. Um verme, ele precisa de um hospedeiro, não é? E, lamentavelmente, no estado do Tocantins, nós temos vários hospedeiros, vários corruptores, vários Odebrechts, não é? E eu espero, Luiz Armando, que esses corruptores também paguem pelos seus crimes, porque a corrupção, ela mata mais do que qualquer guerra, porque ela tira dinheiro da saúde, da educação, da segurança, do investimento, da infraestrutura, enfim. Então, eu lamento que nós temos aí muitos empresários honestos. E temos muitos empresários honestos, né? Graças a Deus. Eu não estava aqui na época. Quando cheguei ao Tocantins, o senador Ataídes já estava, eu acho que eu acompanhei coisa dos 2 últimos anos do seu mandato, senador. Mas, assim, sempre... faço questão de dizer isso aqui publicamente, sou uma pessoa de reputação ilibada, não tem nada que pese contra a sua postura, né, no contexto nacional, sua trajetória no Senado Federal. Pessoas podem falar o que quiser a seu respeito, mas isso não, né? Não temos dados, não tem notícia nesse aspecto. E já é uma coisa boa. Já é algo muito bom, sem dúvida nenhuma. Graças a Deus. Né? Muito bem, de forma que é muito bom aqui falar de política com o senhor. E entrando aqui nesse bloco, eu quero falar um pouco, a gente tá falando muito de coisa para trás, eu quero falar um pouco daqui para frente também, e quero começar esse bloco te perguntando o seguinte: recentemente o senhor foi procurado pelo PTB. Como é que tá essa história aí? O senhor vai pro PTB? Júlio, tem vários partidos, né, que nos procuraram. Agora, considerando o Tocantins principalmente, ir pro PTB é sinônimo de uma composição em que entraria numa chapa
que pode ser a chapa que vai apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Então a pergunta é dupla. Eu quero falar da mudança de sigla e da sua posição em relação a isso. Nós temos aí até 2 de abril para tomar essa decisão, não é? Eu tenho conversado muito com o governador Marcelo Miranda, a quem eu tenho uma admiração grande pela pessoa do governador, com toda a cúpula do MDB aqui do estado, com o presidente nacional, que é o Baleia Rossi, o próprio presidente Michel Temer, que eu trato como amigo, a pré-candidata ao governo, a senadora Simone Tebet. Conversamos também com o presidente regional do PTB, o Alex. Estamos conversando também com outro jovem, o Wallace, o Alisson, do Patriotas e outros partidos. Mas por enquanto nada definido. Nós estamos pensando aí com carinho, vamos procurar os nossos conselheiros para ver o que eles acham melhor. Mas eu estou muito preocupado com o nosso estado do Tocantins. Então essa aliança a nível nacional, no momento, ela não me interessa, sabe, Júlio? Estou muito preocupado com o que está acontecendo no nosso estado. Muito bem. O senador, a Júlio está querendo falar para frente, mas quer falar também um pouco para trás, né? O senhor esteve o senhor foi presidente regional do PSDB e foi eleito por uma larga maioria no PSDB. Você tinha quase a maioria dos municípios do PSDB do teu lado. E aí aconteceu aquela questão interna entre o senhor e a prefeita Cíntia na campanha eleitoral na última campanha eleitoral, né? E depois o senhor foi para o PDT e aí tentou sair se candidato pelo PDT, a prefeitura também, e não deu... PP. E não conseguiu a viabilização da candidatura interna no partido, né? O que teria acontecido, essas questões, o senhor acha que atrapalham o senhor nesses próximos pleitos partidários ou mais beneficiam? Luiz Armando, olha, eu lamento dizer que o sistema partidário no nosso país virou uma verdadeira balbúrdia, né? Você pega um estatuto de um partido, ele é tão lindo, né? Ele fala da ética, da moral, dos bons princípios, mas infelizmente nada disso funciona. Esse Partido PROS, eu ajudei a criá-lo em 2013, né? E esse moço presidente acabou tomando outro rumo. O PSDB... O senhor se sente traído pelo PSDB? A política, ô Júlio, é um prato frio da ingratidão que é servida a cada momento. E não escolhe cor e nem cara. Lamentavelmente é isso que acontece no nosso país. O caso do PSDB, por exemplo, nós fizemos o PSDB o maior partido do estado, com 39,5% dos eleitores administrado por um tucano, uma tucana. Eu fui eleito, aqui a executiva não é provisória, eu fui eleito por unanimidade para presidir o partido. E, lamentavelmente, a Nacional simplesmente disse, olha, ele não está atendendo as demandas do partido e a gente exclui ele. E nós, então, judicializamos. Mas, infelizmente... Se fosse um diretório, o senhor acha que seria mais difícil eles fazerem essa intervenção? Era diretório, era executivo. Era diretório? Não, era executivo. A diretório é só bater a caneta e pronto, acabou. Não é? Então, eu percebo que nós precisamos de uma reforma, eu falei isso por muitas vezes, de uma reforma política séria, competente, responsável. Essa história partidária, isso virou uma bagunça mesmo, né? Veja agora, Vicentim, né? Vicentim pai, senador, 30 anos praticamente de PL, simplesmente falou, olha, a partir de hoje você não é mais presidente do partido. Isso é muito ruim, né, para o sistema partidário no Brasil, muito ruim. Eu lamento muito, espero que um dia isso venha se organizar, né? E aí então... Quem você acha que assume o PL aqui? Segundo o que foi acordado, né, segundo as informações, inclusive do próprio Vicentim pai, que o Eduardo Gomes, né, o senador, vai assumir o partido no estado, né? Isso é o que se diz.
mas até então parece que ainda não aconteceu. E com relação ao PP, eu não tinha, na verdade, pretensões de sair prefeito da capital. O que aconteceu com essa senhora hoje, sentada na cadeira, aquilo ali foi um fato muito interessante, não é? O ex-prefeito Amasta me pediu para indicar o vice. Eu disse para ele que o nosso vice era o doutor Darcy Coelho, não é? Mas ele pediu que eu fizesse uma lista tríplice, mas que ele seria o candidato. E quando foi na última hora, escolheu a senhora Cíntia, não é? Isto não estava combinado com a Amasta. E quando chega então em 2020, não havia nenhum candidato declarado à prefeitura de Palmas. Eu então coloquei o meu nome, mas esse não era o nosso verdadeiro propósito. De repente então aparece Eli Borges, essa figura extraordinária do Eli Borges, o Damaso, pessoa honrada, o Júnior Gé, outra pessoa honrada, não é? E outros mais. Aí eu falei, não, agora vamos reunir todo mundo e vamos focar em um só candidato. Nós procedemos ali 6 reuniões sucessivas, mas infelizmente a vaidade não deixou que chegássemos a um acordo. Eu abri mão imediatamente da minha pré-candidatura, mas os outros não abriram, não é? Aliás, essa discussão ela se arrastou praticamente até onde deu, né? Assim, acho que até na véspera da abertura das urnas tinha alguém falando que alguém poderia desistir. O senhor acredita que a quantidade de candidatos contribuiu para a eleição da prefeita Cíntia? Mas não é dúvida nenhuma, não é? Eu disse por várias vezes aos 8 pré-candidatos da oposição que o problema nosso naquele momento não era a prefeita Cíntia, era nós mesmos, né? E eu gosto muito de número, o Luiz Armando sabe disso, né? Eu falei, nós vamos ter aqui 130 mil eleitores votantes na capital, né? Aqui, somando os nossos votos aqui, nós vamos chegar a 90 mil votos. Ela está eleita. E foi exatamente o que aconteceu, né? Os números não mentem. Os homens sim, mas os números não. E o senhor acha que esse fenômeno pode repetir agora na corrida pelo governo do estado? Não, agora não, né? Eu vejo que o Laurez, que ensaiou uma candidatura, mas... Ele disse aqui nesse estúdio que não existe a possibilidade dele não ser candidato ao governo do estado. Pois é, mas como? Olha que coisa ortodoxa. Como que ele diz isso e hoje está junto com o candidato Vanderlei, hoje governador? Como? Né? Essa conta aí não fecha, né? Está errado. Eu não vejo ele como candidato, não vejo. Tem conversado também com o Dimas, né? O Dimas é candidato. Outro que falou aqui no estúdio, falou não existe a variável de eu ser vice de ninguém e de eu ser candidato a qualquer outra vaga que não seja de governador. Falou também. Mas eu vejo que se Gomes for candidato, eu vejo que o Dimas não será. Eu vejo que o Dimas não será. Fiz essa pergunta para ele, inclusive, no dia. Falei, o Gomes pode ser candidato. Vocês são compadres. Ele é padrinho do Thiago. E aí, ele vai te apoiar, você vai apoiar. Se ele quiser me apoiar, vai ser muito bem-vindo. Mas o candidato ao governo do estado sou eu. Mas ele está correto. Ele está correto em afirmar. E o Vanderlei, né? Que eu acredito que ali pode acontecer de tudo, não é? Inclusive nada. Vanderlei é candidato. E o Paulo Mourão, que é uma pessoa que eu tenho um respeito e uma consideração grande, não é? Paulo Mourão quer um palanque para o Lula, não é? Ele é muito querido dentro do PT, o Paulo Mourão, e o Lula também gosta muito dele, a presidente, a Gleice Hoffmann. Eu vejo que ele pode sair candidato, não é? Mas eu vejo hoje que 3 candidatos, hoje a Taídes, né? Eu e Dimas e Vanderlei. Não vai ter aí um número superior a isso. Acredito que não. Senador, o senhor vê que nos estados, como é que o senhor vê nos estados essa questão de federação e coligação? Você acha que as pessoas nos estados vão preferir fazer as coligações majoritárias sem ligar para a federação, ou seja,
fazer pressão nas direções nacionais para não fazer federações e manter as coligações majoritárias nos estados? Como que o senhor vê isso? O Luiz Armando, eu vejo exatamente da forma que você colocou. Da forma que você colocou. A política brasileira, ela acontece de cima para baixo. Infelizmente é assim que funciona, não é? Eu percebo que a preocupação está na majoritária e não na secundária, né? É claro que todos os partidos querem deputados federais, mas a aposta está nos governadores, está nos senadores. Então a tendência, a questão de federação, ela... E o tempo está muito curto para essas federações também, né? Porque elas têm que passar pelo crivo do Tribunal Superior Eleitoral, né? E o tempo realmente está muito curto. Eu não vejo pela frente aí outra fusão como aconteceu com o DEM, PSL e federação, não vejo. E ainda tem as eleições municipais daqui a 2 anos, né? Porque se fizer uma aliança com a federação agora... vai ficar comprometido durante 4 anos. 4 anos. Eu acho que não vai ter mudança em questão assim partidária e de alianças, né, para essas eleições mais do que já aconteceu. Agora tem outros candidatos, por exemplo, senador, a gente sabe, intui que o governador Wanderlei Barbosa, ele tem o direito legítimo de disputar a reeleição. Né? E no caso, ele ainda está sem partido, mas tem até 2 de abril para criar sem um partido. Mas já há incômodos aí no meio político sobre as movimentações do governador Wanderlei Barbosa, que ele tem o temor é que ele esteja fazendo uso da administração pública, que é proibido pela legislação, para se deslocar pelo interior do estado, fazendo campanha eleitoral antecipada. Ou seja, tem algum fundo de razão essa questão, porque ele tem feito aí 3 a 4 concentrações, não se poderia chamar de comício, mas a rotina tem demonstrado isso, né? A agenda dele de governador tem demonstrado isso. Ele tem visitado aí de 3 a 4 municípios por dia. Em cada um desses municípios faz reuniões, que também são reuniões políticas, e se deslocando com um aparato da administração pública. Como é que o senhor vê isso, senador Thaís? Eu vejo com muita tristeza, né? Como eu coloquei aqui no início da nossa prosa, o nosso estado tão rico e o nosso povo tão pobre. Ou seja, é afastado um governador, o vice assume, ao invés de criar um gabinete de crise, porque é uma crise institucional violentíssima, que isto influencia literalmente na nossa economia, na geração de emprego, na pobreza ainda mais do nosso povo. Ao invés do governador interino, Wanderlei Barbosa, sentar na cadeira, criar esse comitê de crise, restabelecer a estabilidade política do nosso estado, o que eu tenho visto é que aonde tiver uma rinha de galo, e tiver 10 pessoas, desce de avião, com todo aparato governamental, e ali ele está. Eu vejo que até agora o governador Wanderlei ainda não sentou na cadeira. Isto eu lamento muito. E nós precisamos mudar isso. Agora, o que é mais interessante é que os outros pré-candidatos, como eu, como Dimas, não é? Se nós contratarmos uma agência de publicidade para dar um suporte a nós estamos condenados ao fracasso. No entanto, e a gente vê isso no Mauro Carlesse, né? Um moço totalmente desconhecido que sentou na cadeira e usou a máquina, não é? E acabou virando governador, e o desastre está aí. E agora o Wanderlei está fazendo a mesma coisa. Wanderlei, só cabo eleitoral, já contratou mais de 5 mil. Já elevou a folha de pagamento em mais de 500 milhões de reais. Isto é um pecado, e eu acredito que o candidato Wanderlei poderá pagar um preço muito alto lá na frente. Muito bem. Thaís, como é que você está vendo aí os próximos passos do período... A gente tem discutido muito essa coisa do impeachment,
da votação do impeachment na Assembleia, se aprova o cumprimento dos prazos. No meio disso tudo tem a investigação que gerou a decisão do STJ, que pediu o afastamento do governador, a investigação do governador e os seus assessores, secretários e todo mundo envolvido no processo. Existe a possibilidade também da volta do governador Mauro Carlesse. Há quem diga, a gente já discutiu isso aqui também no nosso noticiário, sobre a possibilidade de uma renúncia dele para disputar uma campanha, o que tiraria o objeto do impeachment. Como é que você está analisando tudo isso? Você acha que Carlesse volta? Você acha que... Como é que você está vendo essa movimentação toda? Ô Júlio, eu disse que a corrupção nesse governo afastado é uma fratura exposta. Uma fratura exposta. Eu vejo com muita dificuldade o retorno dele. Né? Agora é o seguinte, eu participei de um processo de impeachment, que foi da presidente Dilma, do início até o final. É um processo traumático, mas que necessário. Então eu vejo que o prazo do afastamento do governador Mauro Carlesse, ele encerra, me parece que dia 2 de abril. 20 de abril. 20 de abril do corrente ano, obrigado. Isso. 20 de abril do corrente ano. E se... Mas se ele for renunciar, ele teria que renunciar dia 2, não é isso? Mas vamos falar sobre o impeachment, não é? Sim. O impeachment, então, a comissão precisa, até dia 20 de abril, afastá-lo do mandato. E eu estou vendo com muita dificuldade, porque o tempo está muito curto, não é? Possivelmente vão mudar o relator, possivelmente, não é? Ele tem o amplo direito da defesa, não é? E ao contraditório. Então, se ele nomear ali algumas testemunhas, todas terão que ser ouvidas. Então, eu estou vendo que esse prazo até 20 de abril é um prazo muito curto para que a Assembleia venha afastá-lo por 6 meses. Ok. Assim sendo, possivelmente, não é? O Superior Tribunal de Justiça poderá deixar ele retornar ao cargo dia 20 de abril, agora do corrente ano. Renúncia. Eu não vejo em hipótese alguma a possibilidade dele renunciar. Não é? Mas se ele quiser disputar um outro mandato, ele tem que renunciar. Mas ele corre um risco muito grande perante a justiça de um pedido de prisão. Não é? Eu não vejo ele nessa altura do campeonato renunciando. É claro que é uma possibilidade, mas eu não consigo ver. Agora, então ele terminaria o mandato? Terminaria o mandato e tentaria se salvar dessas denúncias todas. Aí ele tem que provar, né, a inocência dele. Eu acho que seria o melhor caminho para ele. Seria retornar ao cargo, né, vigiado evidentemente, e terminar esse mandato. A defesa dele tem reclamado do STJ, porque aquela decisão do STJ proibiu o Mauro Carlesse de encontrar-se, inclusive, com os filhos. Porque há denúncias de uso dos filhos, não é? Os filhos, a filha, parece que a filha teria dinheiro na conta, aquela coisa toda. Então, como a decisão ela proíbe os investigados de conversarem entre si, então os próprios filhos, o Carlesse estaria afastado dos próprios filhos em função daquela decisão do STJ. A justiça tem que dar a ele, né? Isso está na nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º, né? Tem que dar a ele o amplo direito à defesa e ao contraditório. Da mesma forma, a Assembleia Legislativa através do impeachment. E o prazo aí, volto a repetir, está muito curto. Então, tudo pode acontecer no Palácio Araguaia. Né? Senador, no começo da entrevista aqui, o senhor falou a questão do partido que o senhor pode filiar-se, né? O senhor citou vários partidos, mas o senhor citou a maioria absoluta das conversações do senhor, pelo que o senhor colocou, com o MDB. Seria o MDB o seu destino? Eu gostaria muito, viu, Luiz Armando? Mas o MDB já tem o ex-governador que diz que até o momento é um pré-candidato ao governo. Ao Senado, não é? Ao Senado?
O governador Marcelo Miranda sempre deixou muito claro para nós, inclusive ultimamente até pela imprensa, não é? Ele tem colocado claramente que o projeto dele é ao Senado Federal. Se fosse ao governo, com certeza eu já tinha recusado o convite, né? O governador me convidou para ir para o MDB. E nós estamos com as conversas bastante avançadas. Vamos ver aí o que aconteça aí dentro desses próximos dias, né? Mas estar no MDB é uma questão de muita honra para nós. É um grande partido, né? Hoje 27 prefeitos, 200 e tantos vereadores, né? E aí tem eleitor que vota no partido. Eu acho que é um dos únicos partidos do nosso país que tem eleitor que vota no partido, né? Eu, nas minhas andanças aí, eu encontrei jovens e também pessoas já idosas que dizem o seguinte: eu não quero saber quem é o candidato, eu voto no MDB. Claro que isso são as exceções, mas é um partido que muito me orgulha. Mas você não teme de... O MDB, ele tem sido a direção uma caixinha de... É uma caixinha, né? Então, você não teme essa diferenciação. O senhor seria um MDBista autêntico, porque tem a direção, ela separa o MDB autêntico, né? Que é a turma dos Mirandas, do Derval, né? E o MDB não autêntico, que seria aqueles alienígenas que aproximaram-se do partido. O senhor não teme essa espécie de xenofobia MDBista? Não. O MDB é muito, muito maior do que essa pequena divergência dentro do partido. Ele é muito maior. É assim que eu vejo. Não só no estado do Tocantins, mas a nível nacional. É um grande partido. É um partido que tem, inclusive, tem um pouco de ética, né? E bons princípios. Eu diria que são um dos poucos partidos. Então, seu destino está selado, então, já, né? Eu aguardo aí, por mais uns dias, essas conversações nossas aí. Mas será um prazer enorme se eu puder participar dessa grande agremiação, desse corpo, né? Ainda mais com o governador Marcelo Miranda. Ele é muito querido no nosso estado. Por onde eu tenho passado, Marcelo é muito querido, não é? Mas o governador Marcelo tem os processos. Que ele se defenda dos processos dele, não é? Mas ele é muito querido. O MDB tem bons prefeitos, né? Muitos vereadores. É muito querido no estado todo. Muito bem, a prosa tá boa, mas o nosso programa, o nosso tempo chegou ao fim. De forma que eu quero agradecer aqui, Luiz Armando. Obrigado por mais um programa aqui conosco e muito obrigado pela sua participação, senador. Foi muito boa a prosa. A casa tá aberta pra gente voltar aí a prosear de novo sobre esse caminho. Quem sabe na sua próxima visita com essas decisões já mais definidas pra gente poder discutir sobre esse olhar, sobre essa ótica. Júlio, agradeço mais uma vez, irmão, você e o nosso querido amigo Luiz Armando por essa grande oportunidade da gente estar falando aqui com os nossos ouvintes da Conexão 98. Eu deixo aqui, Júlio, como cidadão tocantinense, filho dessa terra, vim do Cabo da Enxada, eu quero dizer para os nossos irmãos tocantinenses que não percam as esperanças, né? Que dias melhores virão. Nós passamos aí esse 2020 e 2021, além dessa crise toda política que nós estamos vivendo, essa pandemia que atordoou todos nós, né? Que nós não percamos a esperança, que Deus está aí no comando de tudo e que dias melhores virão, né? Agora, é preciso que cada um de nós também façamos a nossa parte. Nós temos políticos, nós temos maus políticos no nosso estado do Tocantins. Nós temos um bando de políticos que está aí só para roubar o nosso povo. Mas nós temos políticos bons. Nós temos políticos bons. Então, eu tenho pedido encarecidamente aos nossos eleitores, por onde a gente tem passado, que hoje, com a internet, que pesquise a vida de cada candidato. Nós, repito, temos candidatos bons, nós temos políticos bons no nosso estado. E não dá para viver sem a política, não é? Então é isto, que não percamos a esperança, que dias melhores virão. Muito bem, esse foi o especial Eleições 2022, Conexão com o Voto. Quero agradecer, sobretudo, o carinho da sua audiência. Você que nos acompanhou até aqui, deixar um convite para o nosso próximo encontro. Forte abraço para você, nós ficamos por aqui e até o próximo encontro, então.